Queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia e meditar um pouco no texto lido, não é? Conforme Deus nos conceder. Na sexta-feira passada, concluímos o estudo do capítulo 12 de Hebreus e hoje vamos começar a meditar no capítulo 13, último capítulo dessa epístola abençoada. Glória a Deus. Aqui não tem um título um epígrafe, não é como em outros capítulos. Mas comecemos, meus irmãos, pelo primeiro versículo. Diz assim: permaneça a caridade fraternal, ou permaneça o amor fraternal. Acredito que todos os irmãos sabem o que quer dizer amor fraternal, não é? Essa palavra fraternal vem do latim frater, irmão, entende? Então o amor entre os irmãos, é isso que quer dizer o amor fraternal, viu? É aquele amor que deve haver entre os cristãos, entre os crentes. A essência, irmãos, do cristianismo não é pregar bem, não é cantar bem, tudo isso faz parte, conforme Deus concede, mas a essência do cristianismo deixado por Jesus Cristo é o amor. Quem diz amém? Vamos reforçar isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ver como o amor é importante. Desculpe, irmãos, Mateus capítulo 22. O 5 é no outro momento, não é? Mateus capítulo 22. Rapidinho você encontra o texto bíblico. Mateus 22, 34. Veja que lá em Hebreus diz: permaneça o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Louvado seja Deus. Então, aqui nesse texto, fala sobre o grande mandamento. Diz assim: os fariseus é uma raça muito terrível, irmãos. Conheciam muito bem a lei, de cós salteado, mas eram hipócritas, falsos. Eles pregavam uma coisa e faziam outra, não é? E o pior é que ainda existe descendente deles por aí. Viu, irmão? Crente falso, entendeu? Deus não se agrada disso. Então diz assim: ouvindo os fariseus que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Como diz assim: olha, vamos pegar ele mesmo, vamos colocar ele no canto da parede, não é? Para ele ficar sem resposta para nós. E um deles, doutor da lei, já pensou, irmão? Era doutor da lei. Interrogou para experimentar, dizendo, interrogou Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha, eles conheciam muito bem, irmãos. Os 10 mandamentos se encontram lá em Êxodo capítulo 20. Ali estão os 10 mandamentos, que eles sabiam de cima para baixo, de baixo para cima. E por que eles perguntaram isso a Jesus? Era com o propósito de colocar Jesus em situação difícil, não é? Aí Jesus respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Estava respondido ou não? Estava respondido. Eles perguntaram qual era o grande mandamento, o maior mandamento da lei. Jesus respondeu que era amar a Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Não está lá em Êxodo 20, no meio dos 10, não. Está entendendo, irmãos? Podia Jesus ter parado aí, estava respondido. Mas Jesus sempre vai além do que a gente pensa, não é, irmãos?
Graças a Deus que Ele nos responde mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Então, estava respondido. Jesus disse: este é o primeiro e grande mandamento. Pronto, estava respondido. Porém, Jesus quis dar uma lição maior a eles, dizendo: e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles ficaram decepcionados. Eles esperavam Jesus dizer que o maior mandamento era guardar o sábado, que era honrar pai e mãe, todos são importantes, tá certo? Não cobiçar nada do seu próximo. Eles imaginavam Jesus dizer alguma coisa assim. Aí Jesus disse: olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Viu? E o segundo, semelhante a esse, eles não perguntaram, não. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, aí está o amor fraternal. Amar o próximo, amar as pessoas. Entende, irmãos? Muito sério isso. E para calar de vez os fariseus, Jesus disse assim no versículo 40: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei de Moisés, irmãos. Por quê? Quem ama a Deus, acima de tudo, não faz nada contra a palavra de Deus. Não faz nada contra Deus. Mas cumpre todos aqueles mandamentos, os 10 mandamentos e outros mais, porque ama a Deus, ama a sua palavra, não é? E quem ama o próximo como a si mesmo? Quem ama o próximo como a si mesmo, não faz nada que venha prejudicar o seu próximo. O próximo, irmão, quem é o nosso próximo? O nosso próximo, primeiramente, sabe quem é? São os nossos familiares. Amém, irmãos? Eu conheço pastor que dá um valor tão grande à pregação, ao ministério, à agenda, e a família fica para trás. Esse é um fariseu. Esse é um fariseu. Porque não está fazendo aquilo que Deus diz, manda fazer em primeiro lugar. Viu, irmãos? O próximo, mais próximo da gente são nossas famílias. É a esposa, é o marido, são os filhos, são os pais. Você tem que começar a desenvolver e praticar o amor. Não é aqui no templo, não, senhor. É lá na sua casa. A primeira igreja que você tem que cuidar é a igreja que está em seu lar. Dê glória a Deus por isso, não é, irmão? Glória a Deus. Então, o próximo é nosso familiar. O próximo são nossos irmãos em Cristo, que vem em segundo lugar. Amar os irmãos, amar os pastores, amar os obreiros, amar todo mundo da igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, amar todos. São nossos próximos. E o terceiro próximo são as pessoas que não são crentes em Jesus. Também são nossos próximos. Próximo é aquele a quem você pode fazer o bem. Estão lembrados lá da parábola do samaritano, não é? Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para onde? Para Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado, espancado, deixaram o homem meio morto lá na beira do caminho. Aí passou, meu irmão, um sacerdote. O sacerdote era o líder religioso lá de Israel. Jesus disse que o sacerdote passou, olhou assim, olhou de banda e foi embora, não fez nada, nem sequer orou pelo homem. Sabe o que representa esse sacerdote? Aqueles que dão mais valor à posição ministerial do que as pessoas. É para falar Deus mesmo, deixa Deus falar. Viu? E o levita, também lá havia um levita. Levita era aquele pessoal que trabalhava ajudando os sacerdotes lá no santuário, no deserto, ou no templo, eram os levitas. Era uma espécie de sacerdotes auxiliares, entende? Era os levitas. Cuidado com alguém que fica dizendo,
Ah, irmão fulano é levita. Que história é essa? O irmão fulano porque canta é levita. É nada, meu irmão. Nada de levita, não. Levita dava um duro tremendo. Levita tinha tanto trabalho que suava. Levita o trabalho dele era tão forte que só podia ficar até os 50 anos de idade. Somente, não podia passar, porque o desgaste era grande, entendeu? É quem levava o sacrifício, é quem acendia as luzes, é quem cuidava do pão, e cuidava lá do santuário. Isso era levita. Aí vinha a pessoa cantar um hino decorado, já cantou 10 vezes, diz que é levita. Que conversa é essa, irmão? Isso são inovações que vão surgindo, sabe? Não, senhor. Levita são auxiliares da casa. O senhor podia ser, por exemplo, os diáconos. As irmãs de comissão de visita podiam ser chamadas de levitas. Mas a pessoa que canta bem é levita? Não, senhor. Viu? Então veja, Jesus respondeu para eles muito claramente, irmão. Deste mandamento depende toda a lei e os profetas. Se quem cumpre a lei, quem faz os dois mandamentos, cumpre toda a lei. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Agora volte comigo, vamos lá para João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. 34, 35. Pouquinho mais de médio para mim. Pouco. Quem já achou, diga amém. Melhorou. Olha aqui, irmãos. Eu digo que esse mandamento aqui é o 11º, que os judeus não davam valor. Jesus falou para os seus discípulos e disse assim, ó: um novo mandamento vos dou. Ele conhecia os 10. Bem, conhecido de cor e salteado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Você diz amém não, irmão? Isso é amor fraternal. Esse é amor fraternal, irmão. É o mandamento de Jesus. Amar uns aos outros como Ele nos amou. E eu pergunto, é fácil isso, irmãos? É não. É não. Não é fácil. Falar de amor é fácil. Cantar, recitar poesia, pregar é fácil. Mas amar é a coisa mais difícil que tem na igreja. Entende? Porque você tem que amar como Jesus amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou porque a gente primeiro amou a Ele? Não, Senhor. Diz a Bíblia que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou para nos salvar. Glória a Deus. A única condição que Ele colocou, exigiu, foi crer. Crer conforme as Escrituras. Ninguém nasce salvo, não, Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. A condição para ser salvo está lá em João 3,16. Porque Deus amou a humanidade, os homens, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele é qualquer um. Quem for do primário já sabe, todo aquele é qualquer um. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dê glória a Deus. Quem creu em Jesus aqui, levante a mão e dê glória a Jesus. Então, meu irmão, você já satisfez essa condição. Crer em Jesus é a primeira coisa para ser salvo. Segunda coisa primeiro arrepender-vos e crede no Evangelho. Depois que você se arrependeu, creu no Evangelho, creu em Jesus, agora tem outra coisa, sabe qual é? Santificação. Porque sem santificação, meu irmão, ninguém verá o Senhor.
Hebreus 12, 14. E tem que fazer esse mandamento aqui. Amar uns aos outros como Jesus amou. E o 35 diz, olhe, e se vocês fizerem isso, se vocês amarem uns aos outros como eu os amei, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Amém, meus irmãos? Veja a importância do amor fraternal. Veja a importância do amor fraternal. O amor do marido pela esposa é amor fraternal. Ou não é? É, porque ela é irmã em Cristo. Ah, mas a minha esposa não é crente. Mas é sua esposa. Você tem que amar. E amar como Jesus amou. A mulher amar o marido também é mandamento de Deus. O pai amar os filhos amarem os pais. O amor fraternal. Agora vamos voltar lá para Hebreus, onde nós estávamos, né? Hebreus, capítulo 13, viu? Então, permaneça o amor fraternal. Lá no Apocalipse, no capítulo 2 ao 3, não é? Você vai ver as 7 igrejas da Ásia, não é? Não é do continente asiático, não. Era da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. Por sinal, foi na Turquia que houve aquele grande terremoto, foi? Turquia e Síria, irmãos, oremos por aquela gente. Muitas famílias perderam seus pais, seus parentes, são irmãos nossos. Vi na internet, vocês viram um pastor com a esposa e o filho, parece que de 10 anos. No terremoto, o pai e a mãe morreram, e o menino não sabia que o pai tinha morrido. Coitado, quando ele soube disso, deve ter tomado um choque terrível, não é? Mas Deus é o Deus de toda consolação, Ele pode consolar. Então, naquela região, então, estavam as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, não é? Tiatira, etc., Laodiceia, mas houve em todas essas igrejas, houve alguma repreensão. Todas as igrejas, não é? Éfeso, por exemplo, foi uma igreja que Jesus elogiou, tinha boas obras, etc., mas Jesus repreende assim, mas tu deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti isso, deixaste o primeiro amor. Já a igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3, versículo 7 em diante, irmãos, Filadélfia era o nome da cidade, mas a igreja se comportava como a igreja do amor fraternal, não é? Uma igreja que amava a Deus de tal maneira, não é verdade? E Deus disse para ela, eu sei as tuas obras, que não és, que obedece a minha palavra, não negaste a minha palavra, não negaste o meu nome, louvado seja Deus. Uma igreja que amava a Deus sobre todas as coisas, não é? E amava uns aos outros também, não tem nenhuma repreensão. E por não ter nenhuma repreensão, é porque era uma igreja que cumpria todos os mandamentos de Jesus. Então, o segundo versículo diz, não vos esqueçais da hospitalidade. O que é hospitalidade, irmãos? Quando a gente fala essa palavra, vem na cabeça da gente o que é, não é? Hospedar alguém, etc. Mas precisamos entender, hospitalidade é uma palavra que vem de hospital. Do hospital, viu? Antigamente não tinha casa de saúde, não tinha hospital, enfermaria, nada disso. As pessoas, quando estavam doentes, eram acolhidas, eram cuidadas na sua própria casa, pela sua própria família, pelos seus amigos. Podia até numa pousada ser um lugar transformado num hospital. Não é verdade? Está lembrado disso? Jesus disse, o homem que socorreu o homem caído, o samaritano. Ele pegou o homem, cuidou das suas feridas, colocou óleo, etc. Botou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, e disse para o homem lá, olha, cuide desse homem aqui,
eu vou deixar o dinheiro aqui para você, e se você gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, tudo lhe pagarei. Aquele homem entregou aquele doente aos cuidados de uma hospedaria, porque ali era lugar de hospitalidade, de acolhimento. Traduzindo para hoje, nós devemos ser hospitaleiros. Se puder hospedar alguém na sua casa, hospede, mas tenha sabedoria. Tenha cuidado, viu? Uma vez, meus irmãos, eu hospedei uma mulher com 2 filhos na minha casa. Por quê? Fui com minha esposa a um círculo de oração, e lá a irmã pediu oração para aquela senhora que estava com as crianças, que tinha sido expulsa de casa, porque aceitou Jesus. Já pensou? O marido abandonou ela, e agora estava a mulher na casa da mãe, e a mãe não quis mais ela ali. E eu combinei com minha esposa, que a gente tinha lá em Natal uma casa que tinha um primeiro andar, e tinha um quarto lá desocupado. Então concordei com ela de convidar aquela irmã para ir para a nossa casa, passar um tempo lá enquanto as coisas melhoravam para ela. Pergunto a vocês, foi uma intenção boa, não foi? Foi muito boa. Fiz com muita alegria aquilo, porém, meus irmãos, depois deu tanto problema. Mas tanto problema que eu quase fiquei doente. Fomos buscar ela na casa da mãe, as roupas, as coisas, levamos os filhos. Mas sabe o que aconteceu? A mulher não levantava cedo. Se você hospeda uma pessoa, não é verdade? Ela, a meu ver, ela deve se disponibilizar para ajudar na casa alguma coisa. Não é ser empregada não, mas ajudar. E depois, irmãos, as crianças lá em cima passaram a deixar a cama toda suja. Aquilo me preocupou, mas eu não disse nada, orei a Deus, não é? Aí o marido dela começou a visitar ela lá em casa. Começou a visitar e tal. E aí eu vi que estava havendo uma intenção de voltar, não sei. Depois a mãe dela própria mandou dizer que gostaria de que ela fosse para a casa dela. Deus deu a solução, não é, irmão? Deus deu a solução, entendeu? Aí eu disse aí, minha filha, a Iris, agora vai ter muito cuidado para hospedar alguém. Tem que saber como é essa pessoa e tal, se você gosta de ajudar, senão não dá certo. Agora está dizendo, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Já pensou, irmão? O que é você hospedar uma pessoa na sua casa? E na verdade aquela pessoa não é um ser humano, é um anjo na forma de gente. Hein? Deve ser um negócio muito especial, não é verdade? Deve ser um impacto muito grande. Aqui não diz que as pessoas souberam depois que eram anjos, mas diz que hospedaram e não souberam que eram anjos. Hospedaram tão bem aqueles seres celestiais. E sabe de uma coisa? Anjo come, viu, irmão? Anjo não tem um corpo assim como o nosso, entendeu? Não, o corpo deles é diferente, é um corpo espiritual, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Mas vocês estão lembrados de quando os anjos foram visitar Abraão, né, para levar o recado que ia destruir Sodoma e Gomorra? Abraão pensava que era homens, eram 3 rapazes, não é verdade? Aí chamou Sara, e Sara mandou preparar bolo e queijo. Menino, como eu gosto muito dessas 2 comidas, sabe? Bolo e queijo, e carne também. Mataram uma vitela boa, fizeram um churrasco e levaram para os anjos. Os anjos comeram churrasco, comeram bolo, comeram queijo. Está vendo, irmãos? Coisa boa, não é verdade, irmão? Então, se puder receber alguém, né, receba. Não puder fazer um churrasco, não faça. Mas dê o melhor que você puder dar
porque pode ser um anjo. Amém, meus irmãos? Mas realmente isso acontece, não é? Acontece, viu? Deus pode fazer com que anjos assumam a forma humana para me ajudar ou ajudar você. Ajudar você. Entende? Já vi testemunho de alguém que disse que alguém veio ajudar, fez tudo que tinha que fazer e depois sumiu. Desapareceu. Pode certamente ter sido um anjo. Tá certo? Abra sua Bíblia aí, Mateus 25. Mateus 25. Glória a Deus. Então é isso, eu gosto do sermão textual, porque você vai explicando, vai fazendo, comparando com textos equivalentes ou paralelos, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25, 35. Mateus 25, 35. Sabe o que é isso aqui? É Jesus nos falando no seu sermão profético, não é? Ele diz o seguinte: quando ele vier, ele vai juntar todas as nações, olha só, irmão, diante dele. Vai reunir todas as nações diante dele e vai apartar um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja o 35. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Isso é hospitalidade, viu? Isso é hospitalidade. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Está vendo? Aqui é fato real. Aí eles vão dizer, então os justos lhe dirão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Não tinha a menor ideia. Aí observe, respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Pode dar glória a Deus? Então, se tiver ao seu alcance, os pequeninos aqui são os servos de Jesus, não é qualquer pessoa, entende? Você sabe que aquela pessoa é um servo de Deus, uma serva de Deus, está passando necessidade, alguma coisa, você pode ajudar? Ajude. Ajude, porque Jesus vai ver, quando você fizer um bem a um deles, é como se fizesse a ele. Me lembro agora de uma história de Natal, um homem chamado Martinho. Ele teve um sonho, e naquele sonho, Jesus apareceu a ele no sonho e disse: Martinho, eu venho te visitar no dia do Natal. Eu venho te visitar, Martinho. Foi num sonho, né? Quando aquele servo de Deus acordou, ficou impressionado. Meu Deus! Falou para a esposa dele: temos que preparar alguma coisa, porque Jesus vem visitar a gente. E ele, muito pobre, irmãos, tinha pouco dinheiro. Mas disse: não, mas Jesus vem, ele sabe que eu vou comprar o melhor, mas ele sabe que eu não posso comprar muita coisa. Aí foi para a rua e comprou uns alimentos, não é? Comprou pão, comprou bolo, etc. Preparando para esperar Jesus com a esposa dele. Aí chegou o grande dia do Natal, ele comprou na véspera. Chegou o dia de Natal, ele ficou ansioso. Meu Deus, que hora Jesus vem, não é? Que hora será que Jesus vem, meu Deus do céu?
Passou a manhã, nada. Chegou a tarde, nada. Na tardezinha, aí chegou um homem com a sua esposa e uma criança pedindo uma esmola, uma ajuda, não é? Aí disse, meu Deus do céu, e agora? O que eu tenho é o que eu comprei para Jesus. Mas que coisa, e agora? A gente não pode deixar essa família, era frio, fazia frio, né? Na rua assim, passando fome. Aí diz assim, bom, já é essa hora, eu acho que Jesus não vem mais. Estava escurecendo, Jesus não vem para comer o nosso lanche, então vou dar a essa pessoa. Aí entregou a comida para aquele casal, e a mulher com frio, a esposa dele tirou o casaco e deu para a esposa do homem, não é? Pronto. Eles ficaram muito felizes, muito agradecidos, agradeceram, saíram alegres, agradecidos, não é? E eles ficaram felizes também por ter ajudado alguém. E ele pensou, bem, Jesus não veio, não é? Então, eu dei para aquelas pessoas. Mas, quando foi de noite, Jesus falou com ele. Disse, Martinho, muito obrigado pelo pão que você me deu, pela roupa que você me deu. Ele disse, mas Senhor, tu não vieste. Disse, Martinho, quando eu enviei aquelas pessoas para te procurar, e quando você fez a elas, era fazendo a mim. Sem saber, aquela roupa de frio não precisava, mas você deu aquela pessoa, foi a mim. Aquele homem ficou muito feliz. Então, muitos hospedaram anjos sem saber, e muitos estarão fazendo bem a Jesus sem saber. Jesus não precisa de comida, de roupa, de sapato, mas os necessitados da igreja precisam. Viu, irmãos? Tem igreja por aí, onde os pastores são milionários ou bilionários. Tem um da igreja na televisão, né, que a justiça descobriu que ele tinha no centro-oeste do Brasil, centenas de cabeças de gado, fazenda muito rica, muito grande, tinha até helicóptero. Está vendo? É isso que Deus quer para pastor? Não, senhor. Não, senhor. Claro que o pastor, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas não é digno de luxo, de ostentação, de exibição. Oh, meus irmãos, muita dessa gente não vai ganhar nada. Se escaparem como salvos, já vai ser grande coisa. Mas não vão ter galardão nenhum no céu. Por quê? Estão pegando o dinheiro da igreja, das ovelhas, para enriquecer a seus próprios. Está errado. Está errado. Um dia um sujeito, eu digo um sujeito porque uma pessoa que faz isso eu não considero um irmão em Cristo. Quando a igreja era lá no centro, o pastor Otávio se lembra disso. E alguns obreiros também. Não é? Um irmão daqui do lado do templo sede naquela época, chegou para mim e disse, pastor Arnaldo, tinha os irmãos conversando aí na frente do templo, e um disse assim, está vendo, pastor Alinaldo? Olha aí, uma casa daquela bonita, construiu com dinheiro da igreja. Dinheiro da igreja. Disse, foi mesmo, rapaz. Mas, rapaz, você não gravou, não? Disse, gravei não, pastor. Rapaz, dê um jeito de gravar. Me ajude, dê um jeito de gravar. Eu quero pegar esse camarada pelo pé ou pela boca. Disse, deixa comigo. Ele pegou o gravador, botou no bolso, escondido. Quando chegou junto do ombro, rapaz, vem cá. Rapaz, você disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele foi inteligente, sabe? Fiquei impressionado. Eu pensava que o pastor Alinaldo era um homem sério, mas você disse que ele construiu aquela casa com o dinheiro da igreja, e o gravador está gravando, né? Aí o sujeito foi, botou a língua de gravata para fora. Rapaz,
não é só ele não. Tem muito pastor por aí que faz a mesma coisa, é assim, pega os dinheiros da igreja, as ofertas, os dízimos, aí gravou tudinho. É mesmo, rapaz. E ele está assim, você também não fica para trás, não. Você fez isso, fez isso. Aí o irmão trouxe para mim, vamos lá em casa, fui para o computador, né? Liga aí. Aí eu fiz um processo chamado degravação. Pegar aquilo que está gravado, não é? E passar no computador. Aí ele fazia pausa, escrevia tudo direitinho. E diga uma coisa, você pode estar na reunião dos obreiros no próximo domingo? Posso. Pois se prepare. Se prepare com esse gravador que você vai passar lá para todo mundo ouvir. Ah, certo. Aí estava cheio a reunião dos obreiros, né, mensal. Aí tem uma pauta, a gente cumpriu a pauta direitinho. E no final, eu disse, meus irmãos, tem um assunto aqui um tanto constrangedor eu trazer. Mas eu tomei conhecimento que um obreiro que está aqui diz que eu construí aquela linda casa com dinheiro da igreja. Eu quero dizer aos irmãos que não é verdade. Eu sou professor aposentado da universidade. Ganho um salário bom. E minha esposa também é aposentada. Aquela casa foi construída com 12 anos de poupança. Juntamos o dinheiro durante 12 anos. E quando tinha importância X, eu disse para ele, para não ficar devendo em banco nem a ninguém, então construímos aquela casa. Compramos o terreno ao pastor Otávio, o pastor Otávio me vendeu a prazo, viu? E construímos, depois que pagamos o terreno, construímos a casa. Portanto, meu irmão, isso não é verdade. Por isso que a pessoa, antes de falar, é bom perguntar. É bom perguntar, não é? Quando você afirma, você bate uma porta. E quando você pergunta, você abre portas. Não é? E tem mais uma outra coisa que eu gosto. Tudo que o crente disser deve ser verdade. Mas nem toda verdade deve ser dita em qualquer lugar. Deve ser dita no tempo conveniente. Então, irmão, então o irmão falou isso. E esse irmão é o irmão fulano, apontei para ele. Não é? Aí, irmão, liga aí o gravador. O irmão ligou o gravador, todo mundo escutou. Irmão, agora o senhor vem aqui na frente para dizer quem foi que lhe contou essa história de que eu usei dinheiro da igreja para benefício próprio. Aí ele veio desconfiado. Pode dizer aí no microfone. Não, pastor, senhor, desculpa, eu não vou dizer não. Meu irmão, eu entendo que não deve ter sido você, mas se você não está querendo dizer, eu desconfio. Não vou dizer não. Então vá amanhã no meu gabinete. Ele foi. Ele dirigia a congregação. Na segunda-feira eu disse para ele, meu irmão, está só eu e você agora aqui, diga de quem você ouviu. Não, pastor, não vou dizer não. Então para mim é você. Você não confia em mim, eu também não confio em você. Amanhã vou lhe substituir na congregação. Pronto. Fui lá no outro dia, agradeci a ele, acabou. Muito cuidado, irmãos, com língua de gravata. Murmuração é um pecado muito grave diante de Deus, entendeu? Diante de Deus, pecado grande, pecado grave, porque murmuração acaba sendo mentira, não é? Uma pessoa ouve, já aumenta, já passa para outro, não. Sabe como é que você acaba com a murmuração? Quando a pessoa chegar e dizer assim para você, irmão fulano, você soube o que aconteceu? Que foi? O irmão fulano, irmão, pergunta a ele, isso é verdade? Vamos dizer que ele diga, é. Aí você pergunta, outra pergunta você faz para ele, me diga uma coisa, é bom dizer isso por aí? Não sei. E outra coisa, é necessário dizer isso? São as 3 peneiras. A primeira, se é verdade. Você tem certeza que é verdade? Aí eu ouvi dizer, então, meu irmão, não passa à frente não. Não é? Não passa à frente não. Porque senão você vai entrar no pecado da murmuração. A maioria daqueles que não entraram na terra de Canaã, quando saíram do Egito, não foi por causa de adultério. Foi por causa de língua grande. Murmuração. Pode ler na Bíblia.
Murmuração. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão. Está entendendo, irmãos? Ficaram tudo no deserto. E crente murmurador não vai para o céu, porque é um pecado considerado grave. Viu? Às vezes mais grave do que a homossexualidade, do que adultério. Por quê? Porque um pecado sexual é fruto, às vezes, da fraqueza da pessoa. Mas a murmuração não. É fraqueza, mas é má intenção mesmo. Ele faz de propósito. Gosta de aparecer, a prejudicar. Que Deus nos guarde, irmãos,